Sejam muitíssimo bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host de hoje, falando mais uma vez de Bucaramanga, Colômbia, minha nova base pelos próximos meses aí. E hoje, como co-host, temos o nosso querido Danilo Silva. Danilo, como que você tá? Tá por onde na Argentina? Olá, minha gente. Então, como você pode ver, assim, o lugar mais fácil de achar gordo é em restaurante. É aqui que eu tô agora, um restaurante aqui em Palermo. Muito bom. Vamos ver aqui no que dá. Desculpa o barulho de fundo. De boa, de boa. Circunstâncias excepcionais. Bom, a conversa de hoje vai ser com Jan Huber, da Consultoria Europa. O Jan atua na área de gestão empresarial há 9 anos, focando em compra e venda de empresas na Suíça e Portugal. E também ele trabalha na área imobiliária com a Remax em Braga, Portugal. Ele é suíço, mais um convidado internacional depois do Miquel, mora em Portugal e trabalha fazendo a ponte entre a Suíça, Portugal e Brasil. Jan, como que você tá, meu caro? Tá falando de onde? Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite, eu estou muito bem, e vocês? Tudo ótimo, nada a reclamar aqui de Bucaramanga. Eu acho só, eu tenho um pouquinho mais frio do que vocês. Você está falando da onde agora? Da Suíça, Lucerna. Lucerna. Ah, junto Lucerna. também com o pessoal da ajuda, né? Sim, o Ricardo, é um amigo meu, é verdade. Muito bom. Ian, antes de começar a entrar nos temas de gestão empresarial, empresa, imóveis e tudo mais, conta um pouco assim pra gente, a nível de você mesmo, como que você, como suíço, acabou indo morar em Portugal e como que você acabou se envolvendo também com gestão de empresas, assim, fazendo a ponte entre esses dois países? Sim, na verdade, eu comecei a trabalhar na conta própria já muito cedo, na área do, como se fala em português, venda do plano saúde no Brasil, né? E aí, Corretor de depois, seguros, né? plano de saúde, seguros, como broker, né? Aí, depois, 8, 9 anos, eu comecei na área de empresas, intermediar empresas, compra e venda de empresas, principalmente na Suíça. É meu amigo Ricardo, né, da ajuda, é português, e aí a gente começou a viajar para Portugal também, para ver, talvez tem opções lá em Portugal, para expandir, na verdade, nessa área. Aí eu conheci minha esposa de hoje, em Brasil, ela é brasileira, e aí eu comecei a aprender português, né, com sotaque brasileiro, com minha esposa, é Google Translate, pronto. E aí, com o tempo, como a gente sempre está vendo, está observando os mercados para expandir, a gente acha que o Brasil é interessante, Portugal, para mim, também, Suíça também. A gente criou como eu chamo, não sei o que é correto em português, um triângulo. A gente ajuda brasileiros que querem vir para a Europa, principalmente Portugal, ou Suíça, e pessoas na terra que fala alemão, Suíça, Alemanha, Áustria, para investir ou morar em Portugal ou Brasil. Porque tem muitas pessoas de lá, daqui, que quando eles se aposentar, eles vão mudar para Portugal ou Espanha, esse país, porque o clima é melhor e a vida é mais barata do que lá, aqui. Clima melhor, vida mais barata, impostos mais baixos, né? Tem bastante motivos. A gente também já teve alguns clientes alemães e tudo mais em se mudar para o Brasil, e eu acho sempre engraçado, né? O brasileiro geralmente tem esse sonho de não, vou morar na Europa, e muitas vezes o alemão, o suíço acaba, não, vou morar no Brasil, vou morar na Argentina, Mas etc. Ser humanos são assim, né? Eles sempre querem que eles não têm. Exato. Como que você tá vendo assim mais demanda, digamos, desses dois lados? Assim, tem atualmente mais gente, mais capital querendo se mover dos países de língua alemã para os de língua portuguesa ou o contrário? Assim, da sua experiência, de onde você vê que está vindo mais demanda desses dois lados? No momento, na verdade, eu tenho mais demanda principalmente de empresários do Brasil e de Portugal que têm interesse em abrir uma empresa ou comprar uma empresa na Suíça. É a maioria.
mas 80%, não 90%, mas 80% demanda são brasileiros ou portugueses também, principalmente empresas que já tem uma empresa que quer expandir para a Suíça ou que quer construir uma estrutura de holding para ter benefícios de imposto na Suíça. Isso é a maioria. Entendi. E vocês ajudam tanto na parte, assim, de, digamos, a empresa, ele tem um negócio que já existe no Brasil e quer abrir uma filial na Europa, quanto também se a pessoa quer fazer uma abertura de empresa que não tem nada a ver com um negócio existente, certo? Sim, a gente faz tudo dois serviços. A gente fazer a abertura de uma limitada em Portugal, por exemplo, de nada, para ser uma pessoa que trabalha na área de online marketing, uma coisa assim, precisa uma limitada em Portugal, a gente faz a abertura, tudo isso, mas também, na verdade, nosso foco é mais de empresas que já têm uma operação que já funciona, por exemplo, em Brasil, quer expandir pelo mercado europeu. Tem duas opções lá, que eles também querem abrir quase um filial em Portugal, ou Suíça, um outro país, ou realmente quer comprar uma empresa ativa, que já está operando em Portugal, para crescer ou para envolver a empresa, sabe? Com funcionários, com cliente, por exemplo, uma fábrica, coisa assim. Vamos talvez entrar um pouco mais assim nesse processo, então, digamos, esse caso inicial, a pessoa tem um negócio existente no Brasil e ela quer abrir uma filial na Europa. Como que funciona esse processo? Assim, guia a gente. A pessoa abre uma subsidiária, como é que funciona depois a parte assim, operacional disso? Em Portugal ou na Suíça? Em Portugal, né? Começamos por Portugal. Ok. Na verdade, é simples. Se uma empresa quer abrir, tem duas opções. Você faz só um filial, da empresa do Brasil para Portugal, ou você abre uma limitada portuguesa, a empresa do Brasil, é o proprietária da empresa em Portugal, mas você tem uma limitada portuguesa mesmo. Isso que indica. É melhor, porque você tem uma empresa do país onde você está atuando, né? É melhor do que só um filial. E aí o processo é simples, você não precisa ter residência em Portugal para abrir uma limitada lá, só a única coisa que você precisa é um diretor que reside lá em Portugal. Mas não precisa ser próprio, o sócio, coisa assim, só administrador. Se você tem essa pessoa que tem residência em Portugal, você abre, lá em Portugal você abre uma limitada em 24 horas, muito rápido. Se chama empresa na hora. Quais que, assim, por experiência desse pessoal que abre filial em Portugal, quais são as principais diferenças, assim, da pessoa fazer negócios em Portugal e no Brasil? Assim, quais são coisas que a pessoa geralmente fica, nossa, isso aqui é muito melhor e, putz, isso aqui eu não estava esperando essa dificuldade? Você pergunta as áreas que são mais procurados ou o motivo por que eles querem abrir uma empresa em Portugal? Eu estou pensando mais no sentido assim de operacional, a pessoa vai abrir uma empresa, assim, quais são desafios que geralmente encontram em Portugal que não vai ter no Brasil e quais são desafios que se tem no Brasil, mas que em Portugal não tem, que é algo simples, fácil e tranquilo, assim, a nível regulatório. Basicamente o que é melhor em um país e pior no outro. Como que as pessoas têm, como tem a reação dos seus clientes? Entendi. Eu acho, geralmente, em Europa, a União Europeia ainda é pior do que a Suíça. Mas Brasil, no questão do imposto, é muito complicado. É complicadíssimo. Cada produto tem um outro IVA, outros impostos, todo estado tem diferenças. Isso não existe lá. Você tem um imposto, quando você tem uma limitada, você tem imposto X sobre o lucro, você tem IVA X para cada produto. Única diferença, quando você tem gastronomia, quando você vende para levar para casa, você paga um pouquinho menos, tal. Mas, geralmente, o IVA
é sempre igual, em todo bairro é igual, em todo estado é igual. Você não tem essas diferenças sobre estado, sobre produto, igual no Brasil. É bem mais simples, menos burocracia do que em Brasil. E também, o que é mais simples, se um empresário do Brasil atua já com empresa brasileira no área europeia, é complicado as transferências do Brasil para a Europa, do Europa para voltar para Brasil. Você paga sempre imposto, câmbio. As pessoas, os UF, empresários essa parte de remessa internacional. dinheiro só por causa dessa transferência, né? É uma loucura. É por isso muitas empresas que atuam nesse território Europa, eles buscam uma solução para atuar na área europeia como empresa europeia, para não precisar fazer essa transferência, sempre, para cada transação. Está muito dinheiro só no ar. Vai tudo em remessa, Lixo, né? Uhum. lixo, né? Não lixo. Mas Esse é um problema particular, assim, do Brasil, com a questão de OF, de ter que reportar transações para o Banco Central, assim. A gente atendendo clientes de outros países que não o Brasil, geralmente é muito mais fácil lidar com a questão de pagamento. Essa parte de Brasil com outros países é bem complicada mesmo. E talvez entrando no outro fator que você tinha também levantado, né? Quais são as principais áreas, mercados que estão fazendo sentido a pessoa abrir uma filial para fazer negócios em Portugal? se alguém já atuar numa área agora, eu acho que fez sentido atuar na mesma área em outro país, porque ele já sabe, já conhece a matéria, já conhece tudo. O que tem muito em Portugal são fábricas, né? Área textil, tudo coisa de fábrica. Também digital nomads, né? Como se fala em português? Essas pessoas que trabalham online, né? É interessante também. Sim, isso são os mercados que eu acho que é interessante. Cada mercado pode ser interessante, depende da pessoa, né? É difícil um pouquinho para mim falar assim, esse mercado é interessante, ou isso não. Depende do pessoa, do que a pessoa sabe fazer, conhecimento de pessoas, mas o que eu acho também pode ser interessante para muitas pessoas, a solução da Ilha Madeira, numa estrutura holding, porque lá você paga só 5% sobre o lucro, sobre o dinheiro que você ganha fora do país. Se você tem uma empresa na Madeira, você ganha dinheiro em Espanha, Brasil, Alemanha, todo o país, e só não Portugal, você só paga 5%, não sobre o faturamento, igual em Brasil, o lucro presumido, né? Como se fala? Lucro presumido. É sobre o faturamento, lá não, lá é sobre lucro. 5%, é baixo. Não, Madeira é uma jurisdição muito boa. Inclusive, a gente tem um podcast gravado somente sobre a jurisdição da Madeira. Para quem quiser conferir depois, a gente tem um link depois na. Eu falo a verdade, né? Oi? Então eu falo a verdade. Sim. Não, Madeira é realmente uma jurisdição, a nível europeia, uma das top 5 aí. E um outro ponto relacionado a essa parte de negócio, assim, de fato, assim, existem oportunidades no fim das contas, qualquer mercado, se a pessoa for um empresário bom o suficiente, mas existem, assim, mercados que estão crescendo, expandindo, e existem mercados que estão diminuindo. Por exemplo, tudo que está relacionado a nômades digitais agora em Portugal está muito bombado. Tem muita gente indo se mudar para Portugal como nômade. Já, sei lá, não sei, indústria química, não sei se é algo que existe em Portugal. Então, assim, é importante também avaliar se o seu mercado está crescendo ou diminuindo como um todo, porque daí você também, as oportunidades estão crescendo ou não. Mas o que é muito interessante também, quando você tem uma fábrica em Portugal, não é só o mercado português que é interessante. Portugal fica parte da União Europeia. Então, se você tem uma empresa, uma fábrica na Europa, todo o mercado europeu está aberto. Tá? Interessante para toda a área de produção, coisa assim, é Portugal, porque Portugal é o país com o salário mais baixo na União Europeia.
Então, o custo de produção é mais baixo do que nos outros países na União Europeia. E aí você tem localização, custo-benefício muito bom, porque as pessoas sabem trabalhar também, tem qualidade de trabalho mesmo. Mesmo se você paga um salário muito bom, você ainda paga menos do que em outros países. E você tem um mercado europeu aberto total, completo, sem essa complicação de importação e exportação, sabe? Isso é interessante. Em Portugal, eu acho, na minha opinião, o mercado imobiliário é muito interessante também. Falta muito espaço, porque muitos brasileiros vêm, eu tenho muitos amigos brasileiros em Braga, o maior problema dessas pessoas não é encontrar trabalho, a pior coisa é encontrar um quarto, um apartamento. Moradia. Isso é a pior coisa, porque é caro demais, falta demais, eles complicam, muito burocracia também. Eu acho que isso é um mercado muito interessante para investir. Se alguém vem na área de construção civil, por exemplo, no Brasil, e tem um pouquinho de dinheiro para investir, comprar terreno, construir casas, o kitnet, eu acho que seria muito bom. Se você quer ouvir minha opinião, que é interessante lá, é isso. Muito bom. A gente ainda vai entrar também um pouco mais em detalhes nessa questão de imóveis, mas por enquanto ainda tem algumas dúvidas relacionadas à parte de empresa. Digamos, se a pessoa, sei lá, ela tem a sua fortuna de outras fontes, sei lá, no Brasil ela era uma agricultora, por exemplo, um fazendeiro, aí tem um patrimônio já acumulado e quer iniciar um negócio na Europa, digamos, ele não tem nenhum negócio atual. Como funciona esse processo de a pessoa não ter uma empresa, ainda não ter um negócio que ela vai trazer para a Europa? Tipo, se ela quiser começar um novo negócio, como que funciona? Assim, adquisição de empresas existentes e etc. Isso é algo que assim, vocês apresentam, olha, tem essa empresa, essa empresa, essa empresa, como é que funciona? Ou ela tem que buscar? Você fala sobre uma aquisição de uma empresa que tem operação, que tem cliente, que está funcionando, né? Então, nós fazemos esse serviço no Portugal e na Suíça. Se alguém do Brasil agora fala, olha, eu estou buscando uma empresa nessa área, eu tenho budget, como eu falo disso em português, um valor X para investir, a gente vai ativo para aquisição de uma empresa dessa. A gente vai buscar uma empresa dessa e depois a gente vai oferecer isso para cliente, ele faz avaliação, se isso é interessante, e depois a gente faz o processo todo. Avaliar a empresa, fez o contrato, fez o due diligence, ou prova que está tudo certo, não tem dívidas, dívidas, não tem problema com imposto, não tem processo, tudo isso até finalização do compra. Entendi. Geralmente, assim, o que você vê que essas empresas europeias que querem vender sua participação, que querem ser adquiridas, elas estão buscando mais, assim, falta financiamento, ou falta, talvez, precisa de mais sócios que tragam também experiência ou contatos internacionais, assim. O que você vê de oportunidade dessas empresas para crescer e expandir, assim? Quais são os ingredientes que faltam para elas escalarem mais? Eu não entendi a pergunta, exatamente. Eu entendi essas empresas que buscam um sócio, um investidor, né? Passivo ou ativo. Isso. Exato, exatamente. O pergunta isso existe lá também? O que geralmente se busca mais? Assim, apenas adquirir a empresa para ser um sócio passivo e você ficar assim, você põe o dinheiro e não faz nada? Ou elas geralmente estão buscando também uma pessoa que vai trazer contatos, vai trazer, não sei, experiência? O que geralmente se mais busca assim na Europa? Tem tudo os dois, mas como eu vejo, sempre uma empresa, quando eles buscam dinheiro, eles nunca eles nunca desistem se alguém traz contatos e conhecimento também, é claro, né? Mas tem os dois, mas a maioria são empresas que buscam investidores que também traz conhecimento, contatos, pode
ajudar também, não só com dinheiro, para escalar mesmo, né? A maioria. É também isso que a gente mais atua. A gente não atua muito nessa área de dar um investimento com um juro X em 5 anos. Isso não é muito nossa área. Ian, a gente falou bastante sobre a questão de abrir uma filial em Portugal. Quais os motivos que a pessoa levaria, ou em que situações geralmente a pessoa vai preferir abrir uma filial na Suíça em vez de Portugal? Então, Suíça, os impostos ainda são menores do que em Portugal, né? Em Portugal você paga 21% sobre o lucro, e na Suíça depende do cantão, você fala, cantão são igual ao estado em Brasil. Você paga entre 11,9 e 18. Então, se você faz a estruturação inteligente, você paga até 10% menos do que em Portugal. E também depende muito do área. Vamos falar, por exemplo, alguém que atua na área financeira. A Suíça tem um nome um pouquinho melhor do que Portugal nessa área, bancos, dinheiro, sabe? A reputação. Moedas. O imposto, mas nessa área também é muito só o nome, a reputação. Né? Sim. Também para a área de criptomoedas, vale muito. o Suíça tem várias organizações muito grandes assim de cripto sediadas, a Ethereum Foundation, a Tezos, ali no Crypto Valley, né, de Zug, mas também a Ana está começando a ter bastante. Então, e a questão assim, você mencionou antes de abrir uma empresa em Portugal para daí prestar serviços e vender produtos para toda a União Europeia. Quão mais difícil é você, digamos, vender produtos para a União Europeia se você está na Suíça, já que não é um país da União Europeia em si? É muito mais complicado ou é simples? É a mesma coisa, porque a Suíça não fica parte da União Europeia, mas eles têm o contrato bilateral. Não sei a palavra correta em português. Mas eles têm um acordo que eles podem também exportar e importar produtos sem fronteira, igual a União Europeia. Isso não é um problema. Só, por exemplo, se alguém tem uma fábrica, na Suíça é muito mais caro do que no Portugal. Então, na minha opinião, vale a pena muito mais abrir uma fábrica em Portugal. Mas se você só é trader, só compra e vende produtos, então isso já é interessante. Por causa do imposto, credibilidade, e também tem outra moeda, né? Franco é pouquinho, ainda ganhou sobre o ouro, né? Para fazer diversificação, palavra complicada, diversificação de moedas, né? Sim. Ouro, franco, real. Isso não é uma ideia mal. Basicamente, coisas que requerem trabalho, que vão requerer muito, assim, contratação de muitos empregados. A economia de Portugal pode valer mais a pena, já para coisas que não necessitam de tanto trabalho, assim, valor hora, digamos, de empregados, e que daí você consegue economizar mais no imposto, ou, né, ter mais valor na reputação, a Suíça acaba sendo uma jurisdição mais interessante. Mas uma coisa é importante. Na Suíça, primeira, se você tem uma empresa que realmente fatura muito, você vai ter um lucro, porque você paga menos imposto. Mas se você tem uma empresa mais ou menos grande, vamos falar, se você tem uma empresa que fatura, vamos falar, 100 mil euros por ano, não lucro, eu falo faturamento. Talvez é mais interessante abrir uma empresa em Portugal do que na Suíça, porque na Suíça o custo anual é muito maior do que em Portugal, por exemplo. Suíça é interessante se você realmente tem lucro no final do ano, né? Se você tem só 10 mil, 20 mil francos de lucro, você economiza, vamos falar, 2 mil francos por ano, que você paga menos imposto na Suíça do que em Portugal. Só o custo anual para ter uma empresa na Suíça custa 5 mil e no Portugal são 1.000, sabe? Para sempre. Suíça é interessante se você tem um lucro realmente grande.
vamos falar, se você tem um lucro em cima de 100 mil, vale a pena. Porque você precisa de um residente aqui que fica diretor da empresa da Suíça. É igual em Portugal, eu acho no Brasil também. É assim, né? Não serve um diretor, com digamos, passaporte. laranja, nominativo, que a pessoa, sei lá, recebe 100 euros só para estar o nome lá. Tem que ser uma pessoa que realmente recebe um salário, seguridade social, etc. Sim, não precisa isso, mas você precisa de uma pessoa que entra como administrador. E tem pessoas que botam esse serviço não como empregado, mas eles cobram a parte de 5 mil francos por ano, só por dar eles ficam dentro da empresa, né? Uhum. 5 mil francos por ano já é o custo de incorporação de várias jurisdições, né? Acho que até mesmo tá quase o preço de Claro. botar uma empresa na Madeira, o custo anual de manutenção por lá, né? Por isso eu Então, falo, mas se você fez só um faturamento de 100 mil, se você tem custo 5 mil para diretor, você tem 4, 5 mil, depende do que você fez para contabilista, você tem 2, 3 mil por ano só para endereço virtual, você já gasta 10 mil, 13 mil, entre 10 e 13 mil só para ter uma empresa. uhum. Ian, um outro tema acho que a gente gostaria de cobrir, que vocês cobrem também, é a questão de shelf companies. O que é e por que uma pessoa poderia estar interessada em uma shelf company? Na Suíça, você fala. Sim. Sim. É porque na Suíça, para abrir uma limitada, você precisa abrir uma conta bancária da limitada e depositar lá 20 mil francos. Agora vai ser em reais, um pouquinho mais que 100 mil reais. Para uma SA, você precisa depositar 100 mil francos. Mais ou menos meio milhão em reais, um pouquinho mais agora. Como shelf company, você compra só o empresa já feito, você paga o valor X para comprar as ações da empresa e não precisa agora depositar esse capital social fisicamente na conta bancária, porque já estava depositado antigamente. É outro benefício, você tem uma empresa que já existe há anos, e não só abriu ontem, né? Isso é bom para a credibilidade sobre cliente, bancos, coisas assim, né? Se mostrar que o seu negócio, É mesmo que mais tenha rápido, começado na prática agora, já tem a empresa aberta há, sei lá, 5 anos, 10 anos, alguma coisa assim. 30 anos, fez o jubileu, né? Não, mas principalmente é interessante que você já tem uma empresa, porque na Suíça tem muitas plataformas que você pode fazer orçamento por exemplo, no construção civil. Tem plataformas que você tem clientes que tem uma obra, você pode fazer orçamento. 5 outras empresas também. Só que você só está liberado nessa plataforma se você tem operação pelo menos, por exemplo, 5 anos. Se você abrir uma empresa agora, hoje, você não pode fazer teu orçamento nessa plataforma, porque tem uma empresa é muito jovem ainda, sabe? Se você compra uma empresa dessa, você já pode entrar nessa plataforma para fazer oferta lá. Isso, principalmente nessa área de construção, é muito buscado por causa disso também. É no área automóvel, coisas assim também. Acho que falando de construção, a gente talvez possa começar a entrar no tema de imóveis mesmo. Uhum. E aqui eu gostaria de fazer, acho que a mesma pergunta que eu fiz em relação a empresas. Quão diferente é você investir em imóveis no Brasil e em Portugal, assim, em termos de burocracias, facilidades, complicações? O que você vê de principais diferenças, assim, de investimento nos dois países? Mas eu acho que o Brasil também é interessante, primeira coisa. Mas o que é mais interessante em Portugal, eu acho, é a opção de financiamento. Você pode, o juro está muito mais baixo do que no Brasil. No Brasil você paga 6 até 9%, depende
credibilidade, não? Eu acho. Juros, Agora eu tenho que conferir, eu não eu tenho acho. visto Em, a taxa de juros do Brasil há em bastante. Portugal, você pode financiar, mesmo se você não tem residência em Portugal. Se você tem prova de rendimento fora do país, por exemplo, em Brasil, se você pode mostrar que você tem rendimento, contrato de trabalho, tal, você pode ganhar financiamento lá também, com a entrada de 20%, capital própria, o restante você pode financiar lá, depende do juro, depende da credibilidade financeira, entre 3,9, mais ou menos isso. Tem vários bancos, precisa fazer a busca, mas a gente fez tudo isso também, para avaliar a melhor oferta da banca. É também a rentabilidade. Se você tem por exemplo, em Braga, onde eu moro agora, se você compra um apartamento, eu vi, tem um T2, vamos falar um T2, T3, não diretamente no centro histórico, mas mais ou menos no área de centro, 5 minutos com carro, você pode comprar um T2, um T3 para 200 mil euros, né? Para alugar, você pode alugar, depende do estado, quando é novo, você pode alugar para 1.100 euros. É uma rentabilidade muito interessante. Se você conta isso por ano, né? Se a gente vê 20% capital próprio, é 40 mil, nesse exemplo. 40 Sim. mil, investimento, capital próprio, entrada é 12 mil, 13.200. Claro, tem custos, coisas assim, mas vamos falar 12 mil líquido, impostos, né? Sempre. Mas sobre o capital próprio, 40 mil, se você tem 10 mil por ano líquido, em 4 anos, você já tem o capital de volta, ainda tem o apartamento. E começa E a a pessoa entrar. que mora lá paga o crédito. Eu acho muito interessante. Porque os aluguéis lá são muito altos e os preços para compra imóvel ainda são interessantes. Em comparação que você recebe se você aluga o apartamento, o casa. O que falta mesmo lá são kitnets. Não tem quase. Precisando construir mais. Sim, por isso eu falei, porque você me pergunta qual negócio é interessante lá. Eu acho que se alguém tem capital e sabe, mexe nessa área no Brasil, construção civil, acho que isso pode ser um negócio interessante. Comprar terreno, construir kitnet, mobiliado, sem burocracia, com internet, tudo coisa. Porque isso que falta mesmo. Vamos entrar um pouco nesse processo agora, então, de quem quer comprar um imóvel em Portugal. Digamos, a pessoa, né, junto com a imobiliária, ou, enfim, por conta própria, encontrou um imóvel que ela quer adquirir. Como funciona o processo de aquisição do imóvel para um brasileiro em Portugal? Depende o que ele quer. Que ele quer só investir e ainda fica em Brasil, o que ele quer morar em Portugal mesmo. Vamos começar pelo caso da pessoa que ainda quer ficar no Brasil e quer comprar um imóvel mais para investimento ou para talvez no futuro vir a morar. Então, é um processo simples. Ele pode contatar, ele pode escolher um imóvel que ele se interesse, fazemos uma negociação sobre o valor, se a gente se encontra, a gente fecha o contrato, e depende qual forma que ele quer comprar, com financiamento ou com capital próprio total. A gente fecha o contrato, compra, vai para cartório, para registrar tudo no nome dele, tudo direitinho, né? É como o Brasil. Um processo não muito complicado, não. Quanto tempo demora, assim, mais ou menos, a pessoa assim, fechar, digamos, ok, vamos fechar, até o momento que o imóvel já está realmente no nome da pessoa, transferido, tudo legalizado? Depende qual é a forma do pagamento.
se ele normalmente a gente fez um pré-contrato, né? Isso é esquecido. O comprador paga uma entrada de 10%, 15% do valor da compra, é uma questão de negociação com o proprietário. E depois 3 meses ele paga o restante, e depois demora, vamos falar, 1 mês para estar tudo registrado no nome dele. Mas, se ele já paga a entrada, fecha o contrato, já ele pode o contrato está feito no notariado, não no cartório, no notariado, num advogado que tem a licença para, eu não sei a palavra, para apostilar, sabe? Que Sim, para o realmente carimbo, né? carimbo, isso. Só botar o carimbo, é pronto. Ainda não está registrado no registro público, não, mas se ele paga o valor total, ele está registrado dentro do registro do coisa. 3 A meses, pessoa vamos falar. está presencialmente em Portugal durante o processo de transferência de imóvel e tudo mais, ou ela pode fazer isso, digamos, a partir do Brasil? Eu acho que imóvel seria bom se ele veio, né? Com Não, assim, olho claro, ir para conhecer, para ver o imóvel e tudo mais. geralmente tem possibilidade. Se ele tem confiança, tudo, pode fazer isso com procura, né? Uhum. Então, mas Tecnicamente, digamos, a pessoa foi para Portugal, viu os imóveis, no final das contas ela voltou para o Brasil e falou, não, vou fechar naquele lá que eu já conheci. Esse fechamento, transferência, toda a papelada, digamos, pode ser feita com procuração. Não precisa estar em Portugal para isso. pode. Legal. O que a gente tem de imposto e de assim burocracias nesse processo de transferência? Tem muito custo? Tem imposto sobre o valor, depende do valor. Tem uma lista de IMT, isso paga o comprador, né? Até 96 mil euros em cento, só, sim, sempre está mudando um pouquinho, né? Sempre vai em cima, eu não tenho a lista aqui, eu não sabe tudo exato na cabeça, eu tenho a lista aí. Você paga até, eu acho, 8% do valor. Isso, De compra. é o contrário do que é normal, né? Quando mais o valor do imóvel, mais sobe o imposto. Normalmente deve ser o contrário, né? Mas, pronto, é assim. Vai até 8%. Deixa eu ver, o que mais dá para mencionar a nível de imóvel? Se a pessoa compra um imóvel, ela tem alguma possibilidade também de conseguir uma residência em Portugal com base nisso? Sim, com Visa Gold, né? Existe essa opção. Como compra de imóveis, é também compra de empresas. Nas regiões com mais população, a partir de 500 mil euros, ele tem direito para receber esse Golden Visa, né? Residência de investidor. É um interessante também, depois de 5 anos de residência, ele pode entrar no processo para tirar o passaporte Portugal. E aí ele também pode morar na Suíça, coisa assim. Tem alguma restrição a nível do Golden Visa sobre onde pode comprar imóvel, que tipo de imóvel se qualifica ou qualquer coisa vai? Sim. Então, Lisboa e Porto, eles não aceitam mais. Não funciona mais, porque já tem demais investidores lá, o mercado imobiliário está explodindo. Por isso, eles proibiram. Só não funciona mais Golden Visa. Você ainda pode comprar necessidades imóveis, sim. Só você não pode usar isso para ganhar o Golden Visa. Então, precisa comprar em outras cidades, como Braga, Setúbal. Tem muitas cidades mais pequenas, mas muito interessantes também. E também existe a opção, mesmo nós temos um hotel, é um hotel mesmo, uma residência, igual um condomínio com piscina, tudo. É porque é no interior do Portugal, com uma população mais baixa, aí é o valor de investimento em imobiliária para receber o Golden Visa é mais baixo, não é 500 mil euros,
é a partir de 280 mil euros. Se a pessoa investir no interior de Portugal, numa vilagem, numa cidade grande, eles podem chegar em algum Visa Gold a partir de 280 mil euros. 280 mil euros. Então, assim, para imóveis residenciais na Madeira e nos Açores e no interior de Portugal, né, você tem 500 mil euros, em certas regiões desce para 280 mil, e se for um imóvel com construção concluída há pelo menos 30 anos ou numa área de reabilitação urbana, desce para 350 mil euros, e se for numa área de considerada baixa densidade, também tem mais um desconto de 20%, chegando no total aí de 280 mil euros, basicamente. Então, dá para descontar se pegar um imóvel antigo em uma área de reabilitação e também se tiver numa área considerada de baixa densidade. Ah, sim. Um ponto que a gente não pode esquecer de mencionar é que Portugal estava falando que vai fechar o Golden Visa. É algo que não fizeram ainda está aberto, ainda está ativo, porém eles estão meio que flertando com essa ideia de cancelar o programa do Golden Visa por conta de pressão da União Europeia. Então, assim, se você pensa em agir em relação a isso, é interessante agir rápido, porque não se sabe quando que eles vão fechar e aí você fica de fora. Então, se alguém pensa sim ou não, melhor fazer decisão rápido, porque pode ser que eles façam essa decisão só em 5 anos, mas pode ser também próximo ano. Ninguém sabe, né? Eles fez o que eles quiserem, como a gente está sabendo, né? Uhum. Não fica no nosso controle. A gente só pode fazer o que está acontecendo. Mas eu não sei. Eu acho que no próximo ano não vai ser, não, ainda. Mas também a gente achava que essa regulação de Bitcoin, criptomoeda, de imposto, não vai vir esse ano, mas eles já colocou para 2023 agora. Sim, deu uma piorada nesse sentido. Eu gostaria de mencionar também aquela questão de impostos, né? Eu dei uma puxada aqui. Tem um imposto que vale mencionar também sobre imóveis, que é o Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, que acho que seria o equivalente do IPTU em Portugal. Esse é cobrado aí de 0,3% a 0,45% para imóveis urbanos e 0,8% para imóveis rurais. E aí, se você está localizado, se o dono está localizado em uma jurisdição que é considerado da lista negra de Portugal, né, os paraísos fiscais, aí o IMI é de 7,5%. Gigante. Então, assim, não parece fazer muito sentido ter imóveis em Portugal se você está nesse país de lista negra, porque, caraca, fica bem alto esse imposto sobre os imóveis. Mas o que significa paraísos fiscais? Portugal tem uma lista. Portugal não é um paraíso fiscal, não, né? Portugal não, assim. Mas nem Brasil, nem Portugal, tem... nem nenhum país da União Europeia, por exemplo. Suíça também não. Mas, por exemplo, se a pessoa mora nos Emirados Árabes, ou se mora em Vanuatu, sei lá, mora no Panamá, aí, e você tem um imóvel em Portugal, o IMI sobe para 7,5%. Mas isso, 7,5% é se você tem uma empresa no Panamá, essa empresa de Panamá é o proprietário de um imóvel em Portugal. Aí sim. Isso que significa. Isso. Se você tem uma empresa em Panamá, é um paraíso fiscal, né? Essa empresa de Panamá é o proprietário do prédio em Portugal. Exatamente. Isso você... Isso. Mas se alguém próprio que mora lá compra isso, com certeza ele não paga esse valor. 7,5% é uma loucura. Diz aqui que imóveis que são de propriedade de residentes em um paraíso fiscal da lista negra, mas não para indivíduos, né? Então, para entidades que têm controle direto ou indireto vinda de paraísos fiscais. Então, para indivíduo tem essa exceção.
A parte de imóveis na Suíça, assim, quão diferente é de Portugal o mercado, tanto a nível da demanda, quanto a nível, assim, dos aluguéis e custos, assim, qual é o panorama do mercado suíço comparado com Portugal? O mercado imobiliário na Suíça é muito no teto mesmo. É caro. Também o financiamento é mais complicado. Também é só 20%. Depende. Se você compra um apartamento para você morar mesmo, você paga 20% capital próprio. Se você compra um apartamento para alugar, você paga entre 25% até 30% capital próprio. Não só isso, eles fez um cálculo que você consegue pagar o crédito com o teu rendimento que você tem, né? Eles calculam até 5% de juros. No momento é mais ou menos 3% também. 2, 3 anos atrás estava, se você tem esse crédito variável, você pagaria 0,9, agora sobe até 3%. Eles calculam até 5% de juros. Então, se você tem um imóvel que vale 1 milhão, por exemplo, em franco, você entra com 200 mil. Eu fiz um exemplo agora com um amigo meu. Ele precisa uma entrada anual, ele é um mulher dele, de pelo menos 150 mil de salário, para não perder o contrato. E isso é a complicação para muitos suíços receber um crédito de habitação. Não tanto o capital próprio, mas sim o salário mínimo que eles precisam ganhar por ano para receber o financiamento. Isso é um pouquinho complicado aqui na Suíça. Mas a rentabilidade é bom também, só você precisa buscar muito para encontrar um objeto interessante mesmo, que dá rentabilidade. Eu sempre falo assim, Suíça é interessante para alguém que realmente tem milhões, não várias, né? Para essa pessoa pode ser interessante para fazer diversificação de portfólio. Mas se alguém tem 300, 400, 500 mil euros, eu acho muito mais interessante Portugal, Espanha, o Brasil, do que a Suíça. Aqui é interessante investir em imóveis se você realmente tem milhões. Para grupos ou instituições, assim, tem hotéis muito interessantes, mas se alguém tem um capital, 300, 400 mil euros ou franco, eu acho não uma boa ideia. Só se ele quer morar aqui mesmo, trabalhar aqui, quer comprar um apartamento próprio, pronto. Mas só para investir, eu acho que não é bom. Melhor é Portugal. A rentabilidade também é melhor, com porcentagem. Se a pessoa quer comprar um imóvel na Suíça e ela não é cidadã europeia, existe uma possibilidade de ela conseguir residência com base no investimento imobiliário ou não é suficiente? Vamos falar assim, depende do valor, né? Uhum. Eu acho, se alguém vem com 10 milhões de francos ou 20, as portas vai ser abertas, né? Mas se você vem com 500 mil, complicado. Esquece. Entendi. Complicado. Não é complicado, não vai estar certo. Com certeza não. Por isso, eu falo para muitos brasileiros também, olha, vai fazer esse caminho para Portugal, aí você vai receber a residência, mesmo sem visa gold, com contrato de trabalho, aí você vai receber a residência portuguesa. Só vai demorar um pouquinho mais do que isso. Mas isso é o negócio. E depois de 5 anos, se você pode tirar o passaporte português, você pode morar, trabalhar na Suíça também. Se alguém realmente quer ir para a Suíça, eu acho isso é o caminho mais direto. Ou casar com um suíço. Outro caminho. Alternativa mais rápida, né?
Ou mesmo procurem, vejam se vocês têm direito a uma cidadania europeia por descendência, né? Muito brasileiro tem e às vezes nem sabe que tem direito. Então pode valer a pena fazer uma busca genealógica e ir atrás desse tipo de coisa. Eu até acho melhor, porque eu sou muito fã de independência, né? Porque mesmo casado, você, ok, recebe o residência, mas você não vai receber o passaporte tão logo na Suíça. Vai demorar, tem pessoas aqui 30 anos, nascer aqui ainda não tem passaporte. É complicado. Então, se você não mora aqui, vamos falar assim, alguém que, não, eu vou 1 ano, 2 anos voltar para o Brasil, eu quero voltar para a Suíça. De novo, você vai perder a residência, faz todo o processo de novo. Mas se você já tem o passaporte europeu, tanto faz Portugal, Espanha, qualquer país, você sempre vai receber como contrato de trabalho na Suíça, você sempre vai receber o residência aqui. Mesmo se você vai voltar 3 anos, volta de novo, você sempre vai ter um direito a receber residência aqui na Suíça também. Por isso, eu acho é um caminho que dura um pouquinho mais, mas você ganha liberdade. Entendi. Você não precisa de ninguém depois, mas... Né? É algo mais garantido, né, de certa forma, para o futuro. Danilo, do seu lado, alguma outra dúvida sobre a parte de imóveis e empresas, tanto em Suíça quanto em Portugal? Assim, questão de financiamento. Quando eu morava em Portugal, tinha uma questão... o crédito estava ridículo de fácil. Provavelmente isso já mudou, né? Um português conseguia dar 10% do valor de entrada do apartamento e depois dividir em 40 anos. Um brasileiro, porém, tinha que fazer em 30. Como é que está essa situação atualmente? Não, normalmente, se você já mora em Portugal e tem IRS, entrada, contrato de trabalho em Portugal, a entrada é 10%. Mas para pessoas que não moram em Portugal, é 20% a entrada tem um prazo de financiamento se até 40 anos, depende da idade. A idade máxima é 75. Então, se alguém tem 40 anos, ele só pode fazer um contrato de 35 anos. Mas sim, funciona. Se alguém mora no Brasil, não quer morar em Portugal, não tem residência lá, ele pode financiar até 80% do valor. A entrada é 20, não 10. Se ele Legal, não tem... então pode fazer sentido talvez a pessoa pegar a residência em Portugal primeiro, só para poder depois pegar um financiamento ainda mais vantajoso. Seria uma possibilidade. Sim, também. Pela metade do valor da entrada, né? Acaba sendo mais barato, de certa forma. Para abrir credibilidade no Portugal, abrir uma limitada, fez faturamento aí, pega um salário lá, depois de 1 ano, vai para o banco, falou, eu moro aqui, tenho rendimento aqui. Uhum. E tem a entrada de 10% não com 20%, de 20%, né? Massa. Acho que, assim, finalizando esse tema de imóveis e de empresas, eu gostaria de tocar rapidinho em um ponto. Em relação ao estilo de vida mesmo, assim, Sim. por que você escolheu a cidade em que você está morando agora, em Portugal? Sabe? Portugal é um país com muitas cidades. O que te atraiu aí? Eu já morei em Setúbal. Eu não sei que você conhece. Fica embaixo de Lisboa, meia hora de Lisboa, mais no sul. Aí é lindo. A paisagem, tudo é lindo. Só eu fui lá para trabalhar, né? Não para me aposentar. Então, eu acho, para mim, depende sempre do que a pessoa quer, o que é importante para a pessoa, né? Na minha opinião, eu tenho mais possibilidades, mais oportunidades no norte do país. Eu também gosto mais da cultura de lá, na verdade, do que no sul. São mais dinâmicos, na minha opinião, né? São mais dinâmicos. Também a vantagem do Braga para aeroporto, de Porto é meia hora, 35 minutos, porque eu vai sempre... É rapidinho. É uma cidade grande, né? Em compensação de Brasil. Não, né? Mas tem 200 mil habitantes
O Porto só tem 230 mil, então é maior, mas não, nossa, que é maior. Então, em cidade, você tem tudo lá, você fica perto de Porto, tem um aeroporto, porque eu viajo mais ou menos uma vez por mês para a Suíça, porque tem um negócio aqui também. Eu escolhi essa localização mais por causa do logística, né? Logística é também por causa de cultura no norte. É também você fica muito perto de fronteira de Espanha. Uma hora você Passar uma fica na temporada na Espanha. Galícia, então Galícia, também isso. acaba sendo uma boa possibilidade. É também interessante. E assim, falando um pouco Só da minha imposto. experiência, assim, conhecendo Braga, assim, muito perto do Porto, eu não morei em Braga, né, morei no Porto, mas era 40 minutos, assim, de trem, muito rápido, é o tempo que você demoraria de Setúbal para Lisboa, né, só que a qualidade de vida é outra, assim, um lugar, assim, as pessoas são bem mais leves, na minha experiência, É, tanto em Braga quanto em Guimarães, a comida é maravilhosa, o custo de vida muito, muito mais barato que no Porto. Então acaba sendo, né, assim, questão de logística foi uma ótima escolha, no meu ver. mas onde? Em em Braga? Eu, sim, Braga é uma cidade assim muito tem muito a oferecer, né? Eu acho Sim. assim que o custo-benefício de Braga é muito bom. Como É. você disse, né? Você tem acesso a basicamente tudo para uma coisa um pouquinho mais, sei lá, um show, digamos, que não vai ter em Braga. Até o Porto assim é bem conveniente, bem perto, bem próximo, né? Não vai ser nenhum nada trabalhoso chegar lá. De carro então, porra, 20 minutos. É nada, é bom. Como você está falando, Braga tem, mesmo no final de semana, para passear, é lindo, tem perto, praia está perto, ou gastronomia é muito bom também, como você vê, né? Tem muita comida boa lá. É, é também no sul, é bom para férias, vamos falar assim. É bom para as férias, mas para morar, prefere lá. Sim, é mais também o político, a coisa aí. No sul você vê a bandeira comunista em todo lugar, né? Então, já sabe onde você está. Acaba sendo meio uma situação invertida do Brasil, né? O sul sendo uma região com clima mais ameno, né? Que também tem mais indústria, mais é uma cultura assim um pouco mais empresarial, e o Uhum. Nordeste sendo conhecido como um destino mais de férias, de praias bonitas e Pronto, etc. Acaba é isso. sendo Só é o contrário. Em Brasil é o contrário. No sul é o norte daqui, né? Aqui na Europa, o norte é igual ao Brasil ao sul. Mas esse clima empresarial, dinâmico, fazer negócio, é. E no sul é mais praia. Mas no Brasil eu gosto muito do Nordeste, viu? Gosto demais. Fortaleza, e João do Porto Pessoa. tem um monte de voo para o Nordeste também, né? Então Como? facilita essa logística de férias. No Porto também tem muito voo para o Nordeste, então facilita essa logística Sim, de férias. sei. Inclusive, acho que é o destino Direto, mais às vezes. rápido, mais barato e com mais conexões assim da Europa para o Nordeste brasileiro é Portugal. Não, é mais fácil um nordestino ir para Portugal do que para o Uruguai, por exemplo. Que é completamente diferente dos nossos clientes do Sul e São Do Paulo. Lisboa para Fortaleza, 7 horas, direto. 7 horas. Não, Mas para Rio, pertinho. eu morei Assim como um é mais ano no fácil Rio. também, assim como é mais fácil também essa galera no sul ir pro não só sul, sudeste também, ir pro Uruguai, pra Argentina do que pro Nordeste. Peguei um voo para Buenos Aires por tipo, eu poderia ter pago até mais barato, mas peguei por R$ 600, quando eu poderia ter pego talvez por 400, 500 se tivesse pago em pesos. E pro Nordeste você não pega por menos de 1.000 normalmente. Sim. 1.000 o quê? 1.000 dólares ou 1.000 Reais. reais? Mas, Sim, sim. É mais caro ir para outro país do Mercosul, em alguns casos, do que ir para algumas partes do Brasil. O Brasil é maior que a Europa, uma coisa que, assim, que muita gente não tem essa dimensão, né? As distâncias são muito maiores. A distância de Praga para Budapeste é a mesma de Rio-São Paulo, quase. sim, depende. Dentro da Europa tem voos com EasyJet, não sei, que vocês conhecem. É uma empresa de avião barato. Se você pega o data certo, você às vezes... Para cá,
para a Suíça, para Basel, do Porto, eu pago 20 euros por um voo. Não ia e volta, só ida. É 120 reais, mais ou menos. É nada. Sua mala é o duplo. O mala é mais cara do que eu vou. Aí essas low cost geralmente vale mais a pena viajar só de mochila e boa. E, Ian, alguma última consideração que Sim. você tenha para o nosso público que quer investir ou abrir negócios tanto em Portugal quanto Suíça? Para muitos estrangeiros, não só brasileiros, mesmo suíços, Portugal é muito interessante nessas duas áreas. Empresarial, investimento em empresas e imobiliária. Então, para brasileiros, eu acho investimento imobiliário seria muito interessante, porque eles têm uma opção ganhar, se eles alugam, ganhar, tem uma entrada em euro e tem uma segurança, tem uma diversificação de moedas também. Porque é o público brasileiro, não suíço, né? Por isso eu falo mais o que eu acho interessante para brasileiros. Também investimento em empresas, que já está funcionando. Porque o benefício de um investimento dessa é que você compra uma empresa que já gera dinheiro desde o primeiro dia, porque já está funcionando. Você vai ganhar dinheiro no primeiro dia já. Claro, precisa evoluir, trabalho dentro, mas você tem uma infraestrutura que já gera lucro. Eu acho que muitas pessoas ainda não têm isso na visão, que isso também pode ser uma alternativa de investimento de imóveis, não só imóveis, também empresas que já está fluindo. E tem opções de financiar isso. Não precisa ter um capital próprio para pagar o valor total. A gente tem Muito um bom. rede para isso, para fazer. E quem tiver interessado nessas oportunidades, onde que eles podem encontrar vocês? Pode me encontrar na página que a gente tem, consultoriaeuropa.com.br. Também pode me contatar diretamente pelo e-mail geral@consultoriaeuropa.com.br. Eu acho mais fácil esses dois caminhos. Perfeito. Então, a gente vai colocar na descrição aqui do podcast tanto o endereço de e-mail quanto do site. Quem tiver interessado pode entrar em contato com o Ian diretamente por lá, seja via as notas aqui do podcast, ou se você está assistindo no YouTube também vai estar aí na descrição. Ian, prazer enorme ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigado e aproveite aí o seu tempo na Suíça.